Na primeira semana, vamos falar brevemente sobre os métodos heurísticos, que são uma outra categoria de abordagens para resolver problemas NP difíceis em que nós estamos particularmente interessados e nos quais nós vamos nos aprofundar nas próximas semanas. Então, o que são heurísticas? Tratam-se de algoritmos que encontram uma solução viável para um problema, mas não dão garantia sobre a qualidade da solução gerada. Ou seja, a gente vai estar relaxando a restrição de exigir soluções ótimas. Em geral, a gente vai querer que ela encontre soluções rapidamente. É verdade que nem toda heurística leva tempo polinomial no pior caso, mas na prática elas costumam ser muito velozes, ou pelo menos muito mais rápidas que métodos exatos. No entanto, elas não vão dar garantias para a gente de que a solução encontrada é a ótima ou mesmo que está próxima disso. O que elas vão fazer é tentar encontrar boas soluções. E existem duas categorias principais de heurísticas que nós vamos considerar. As heurísticas construtivas, que produzem uma solução viável. O nome construtivo é porque, do nada, elas vão construir uma solução viável para aquele problema. Muitas vezes usando estratégias gulosas, embora outras estratégias também possam ser usadas. E as heurísticas de busca local, que partem de uma solução inicial, gerada, por exemplo, por uma heurística construtiva ou gerada aleatoriamente, existem diferentes abordagens nesse aspecto, e a partir dessa solução tentam melhorá-la através de pequenas modificações. Para deixar essas categorias mais palpáveis, vamos considerar um exemplo de cada. No caso, para vislumbrarmos as heurísticas construtivas, vamos considerar novamente o nosso já familiar problema da mochila e um algoritmo guloso para ela. Eu vou passar razoavelmente rápido por esse algoritmo, porque vocês vão notar uma familiaridade com ele. Ele é nitidamente inspirado no algoritmo ótimo para o problema da mochila fracionária, no algoritmo guloso ótimo para a mochila fracionária. Ele vai usar aquela mesma ideia de procurar itens com bom custo-benefício, ou seja, que tenham a maior razão valor sobre peso possível. Por isso, ele começa ordenando os itens por essa razão. No caso aqui, para simplificar a notação, a gente fala ordene e renomeie, porque daí eu sei que o item número 1 é o que tem a melhor razão, o 2 é o segundo a melhor razão, e assim por diante. Então, ele verifica qual é o máximo dos itens, desse prefixo de itens que cabe na mochila. Ou seja, ele vai averiguar qual é o maior inteiro que, tal que a soma dos pesos de todos os itens variando de 1 até Q ainda é menor ou igual que W, que é a capacidade da mochila. Quando eu digo que é o maior inteiro Q que satisfaz isso, quer dizer que para Q mais 1, se eu somar de I igual a 1 até Q mais 1, já estoura. Então, eu peguei o máximo dos itens, começando pelos de melhor custo-benefício, que cabia. E eu devolvo a soma dos valores desses itens, V1 mais V2 até VQ. Parece uma ideia interessante e, em muitas instâncias práticas, esse resultado realmente funciona. Para muitos problemas da mochila que nós temos que resolver, essa simples heurística obtém soluções bastante razoáveis. No entanto, ela também nos dá a oportunidade de vislumbrar por que problemas NP difíceis, no caso, a mochila inteira, a mochila binária, estão numa categoria de maior complexidade que problemas polinomiais, como a mochila fracionária. E a gente vai ganhar uma intuição disso considerando uma instância bastante simples, um cenário aqui que eu vou propor para que esse algoritmo resolva, e nós vamos ver o que acontece. Nesse cenário, eu vou ter uma capacidade Bzão, sendo Bzão um certo valor. Eu vou querer que esse valor seja bem grande, para que o exemplo que eu estou construindo fique mais emblemático. Mas ele está descrito de modo incógnito, justamente para que ele possa ser tão grande quanto eu queira. Eu tenho apenas dois itens, o V1, que tem valor 2 e peso 1, e o V2, que tem valor B e peso B. Seguindo a regra do nosso algoritmo, a primeira coisa que a gente faz é calcular a razão, valor sobre peso para cada item. Afinal, é ela que a gente vai usar para ordenar os itens. Então, consideremos ali a razão do primeiro item. Valor 2, peso 1, essa razão vai dar 2. Para o segundo item, valor B, peso B, essa razão vai dar 1. Ela vai dar B sobre B, que vai ser igual a 1. Portanto, a ordem que nós vamos considerar os itens será item 1 seguido de item 2.
Vamos tentar, então, ver o que acontece. Imagino que alguns de vocês já devam ter vislumbrado o problema que nós vamos enfrentar. Eu vou considerar primeiro o item 1. O item 1 tem peso 1. A mochila tem capacidade Bzão, onde Bzão é bem grande. Então, eu consigo pegar 100% do meu item 1. E qual é o espaço livre que me sobra? Vai me sobrar B menos W1, que é 1. Então, agora eu tenho de espaço livre B menos 1. Quando eu chego para considerar o segundo item, eu não vou conseguir pegá-lo. Eu vou pegar 0% dele, afinal, não é uma mochila fracionária. Eu só posso pegar ou 100% ou 0% de um item. E o item 2 não cabe. Ele tem peso B e só sobrou peso B menos 1. Então, a minha solução vai envolver pegar apenas um item e vai ter valor 2, que é o valor do item 1. Sendo que a solução ótima, nitidamente, pegaria apenas o item 2, que preencheria toda a mochila e teria valor B, que é o valor do item 2. Notem que, como nesse cenário, o item 2 pode ser tão grande quanto eu quiser, Bzão pode ser tão grande quanto eu quiser, quer dizer, o item 2 pode ser tão grande e ter um valor tão alto quanto eu quiser, a diferença entre o valor da solução que o meu algoritmo encontrou, que é 2, e o melhor possível, o ótimo, é muito grande. Essa diferença está da ordem de B sobre 2. Eu obtive valor 2 e o ótimo obteve valor B. Só para mostrar que, embora pareça uma ideia boa, e de fato na prática, em muitas situações, ela se dê bem, esse algoritmo guloso nem sempre encontra o ótimo. Muitas vezes não o encontra. Agora, para considerar uma heurística de busca local para o TSP. Então, a gente já viu um exemplo de heurísticas construtivas, vamos ver agora um exemplo de heurística de busca local. Nas heurísticas de busca local, nós usamos o conceito de vizinhança. Na descrição breve que eu fiz no primeiro slide para vocês, eu falei que ela tenta melhorar uma solução inicial, que esse tipo de heurística tenta melhorar uma solução inicial a partir de pequenas melhorias. Como que ela faz essas pequenas melhorias? Ela usa justamente esse conceito de vizinhança, que corresponde a um conjunto de soluções que estão próximas, por alguma medida de proximidade, da solução que eu estou considerando. Então, eu começo com aquela minha solução inicial e eu considero todas as soluções vizinhas dela que eu consigo alcançar com uma pequena modificação na minha solução. Essa é a ideia da vizinhança. Para um mesmo problema, a gente pode definir vizinhanças de diversas formas. Para deixar isso menos abstrato, para o TSP, a gente pode trabalhar com a vizinhança de um circuito hamiltoniano C como sendo o conjunto de todos os demais circuitos que são obtidos pela troca de duas arestas. Ou seja, eu removo duas arestas desse circuito e adiciono outras duas. Essa troca pode ou não me trazer benefícios em termos de custo. Mas quando a gente está definindo a vizinhança, eu ainda não estou falando de custo. Eu só estou definindo o conjunto de instâncias que eu consigo alcançar fazendo uma dessas operações simples, no caso, essa troca. Para deixar isso mais claro, vejamos esse exemplo. Eu tenho aqui um circuito para o TSP, nesse grafo que tem vértices A, B, C, D, E, F, G, H, que passa de A para H, H para G, G para F, F para E para B, B para C, C para D e D para A. E eu vou fazer uma troca de duas arestas que visualmente vocês vão perceber, se é que já não perceberam, que vai melhorar o custo desse circuito. Ou seja, eu vou remover essa aresta aqui e essa aresta aqui e adicionar outras duas. Para que isso aqui continue sendo um único circuito, a única forma de fazer isso é conectando B com A e D com E. Então, notem, eu removi duas arestas e adicionei outras duas. Portanto, ao realizar essa troca, eu saí de uma solução e fui para uma solução vizinha dela. Existiam muitas outras, essa visualmente parecia a vizinha mais promissora, porque pelo menos, se for o caso do desenho indicar o comprimento dessas arestas, agora a gente está usando arestas mais curtas e continua tendo um circuito. Então, deve ter melhorado minha solução. Formalizando isso
no nosso algoritmo, aqui está o pseudocódigo. A função TSP2OPT, no caso 2OPT, porque esse tipo de troca, esse tipo de vizinhança que a gente está considerando é chamada de 2OPT, ela recebe um grafo com pesos nas arestas, encontra um circuito hamiltoniano inicial, aí esse circuito pode ser aleatório, como eu disse anteriormente, ele também pode ter sido construído usando uma heurística construtiva, que a gente vai ver no futuro, heurísticas construtivas para o TSP, por exemplo. Mas a parte interessante aqui da busca local é que, enquanto houver um circuito C' na vizinhança de 2OPT, ou seja, nesse conjunto de soluções que eu posso alcançar trocando duas arestas de C, tal que o custo desse circuito seja menor que o custo de C, eu realizo a troca. Eu substituo C por C'. São essas as pequenas melhorias que eu vou fazendo até um momento que não há mais o que trocar. Até o momento que eu chego no que a gente chama de mínimo local. Eu encontrei uma solução que não existe garantia de ser ótima, globalmente, mas localmente ela é o melhor que eu posso fazer. Por quê? Porque todos os vizinhos dela, no caso do TSP, considerando a vizinhança 2OPT, todas as soluções que eu posso alcançar fazendo uma troca de um par de arestas por outro par de arestas são piores, têm um custo maior ou igual que o meu. Nesse caso, eu paro o algoritmo e devolvo C. Assim, a gente finaliza a nossa primeira semana e vamos voltar a falar de heurísticas justamente nas duas próximas semanas. Então, se esse último vídeo ficou meio rápido, falei muito brevemente de heurísticas construtivas e heurísticas de busca local, saibam que na semana seguinte nós vamos falar mais de heurísticas construtivas, em particular usando abordagem gulosa, e na outra semana vamos falar mais de heurísticas de busca local. É isso, até mais para vocês!